muitas vezes o que acontece quando você está nesse padrão de auto-boicote é que você, como eu falei, você já cristalizou na sua mente e no seu padrão emocional de que você é daquele jeito. E é aí que a coisa lasca geral. Porque nós não somos desse jeito, nós não somos nada, aliás, tá? Nós estamos sempre em constante mudança, que é a máxima budista, né? A máxima budista é essa. Tudo passa. Até a sua condição de procrastinadora também passa. O problema é que nós humanos tendemos a nos olhar de dentro. Então, se eu reparo, se eu tenho esse olhar para mim, eu vejo, poxa, todas as últimas 5 vezes que eu tentei fazer dieta e eu não consegui, ou todas as vezes que eu tentei fazer a minha tese para concluir a faculdade e eu não concluí, eu não consegui. Portanto, eu sou uma procrastinadora. Puf, aí você cristaliza assim, ó. Você colocou um label na testa. É por isso que eu falo, gente, label, né, que você rotular nunca é bom. É pior, tipo, é o máximo da crença limitante é você se rotular como alguma coisa. Então, não se rotule como nada, tá? Porque se rotular é sempre altamente limitante. Observe sempre como aquilo momentâneo. Por mais que você fale, eu vou contar uma história para vocês, por exemplo, de padrão. E essa história é minha, tá? Como vocês sabem, eu sou médio sensitiva e altamente empata, né? Então, só que eu não sabia disso quando eu era criança. E eu cresci com muita raiva. Gente, era uma raiva, era uma raiva, era uma raiva, uma raiva, uma raiva. E eu não gostava que ninguém me tocasse. Eu batia nas minhas irmãs, era uma confusão, era uma raiva. Não que elas fossem boas, minhas irmãs também são bem encapetadas, tá? Bem encapetadas. Mas enfim, e era uma raiva, e eu ia pro psicólogo. E eu cresci com todo mundo falando que eu era, então, uma pessoa raivosa, tipo, explosiva, sabe? Tal. E como eu cresci com toda a minha família falando isso e meu psicólogo falando isso, eu aceitei isso pra mim. Eu falei, bom, então eu sou assim. E eu fui crescendo com aquilo. Só que todas as vezes, eu vou no psicólogo, sei lá, desde 9 anos de idade. A psicóloga, mas por que você tem raiva? Eu falo, cara, eu não sei. Eu falava, eu não sei de onde vem essa raiva. E eu falava isso criança pra ela. E ela falava, não, mas tem que ter, não tem nada. Eu falei, cara, eu não sei. Me deu uma raiva do nada. E eu explodo e parece que eu não vejo a coisa, não sei o que lá. E eu cristalizei isso dentro de mim. E eu levei isso pra minha faculdade, eu levei isso pro trabalho, eu levei pro colégio. Isso virou um padrão comportamental meu e um rótulo. Assim como acontece com todas vocês. Me conta aí, qual é o seu rótulo na sua família? Todo mundo tem um rótulo. Tem gente que é a inteligente, tem gente que é a bonita, tem gente que é a docinho de coco da mamãe. Qual é o rótulo de vocês da família? Me conta, mesmo que seja positivo, qual é o rótulo? Porque na minha família também tinha outros rótulos, né? A Thalita, eu era sempre tipo, do esporte, ela é super inteligente em biologia, em geografia, e não sei o que, lá, mas ela é muito ruim no português. Ela é excelente em inglês, mas ela é péssima em português. Então, quanto mais eu ouvia que eu era ruim nessas coisas e boa naquilo, eu ficava melhor naquilo que as pessoas falavam que eu era boa, e eu ficava ainda pior naquilo que falavam que eu era ruim, porque eu aceitava essa condição. E isso acontece com todos vocês. A esquisita, a filhinha do papai, eu sou antissocial. Mas e os rótulos positivos? Manda o rótulo positivo aí. O rótulo positivo. Qual é o rótulo positivo de vocês? A ovelha negra, preguiçosa, devagar, diferente, fria. Mas vocês não têm nenhum rótulo positivo? A inteligente, olá. Então, até os rótulos positivos, eles são muito negativos, tá? Porque, por exemplo, se você fala, ela é muito inteligente, o dia que você tiver, talvez, dificuldade, você não vai ter coragem de pedir ajuda, ou você vai se cobrar sempre, só tirar 10 naquela matéria, porque todo mundo falou que eu sou inteligente, então eu tenho que tirar 10. E isso acaba criando uma pressão que é enorme. Aqui canta bem. E aí, quando você não consegue cantar, como é que fica a sua identidade? Uma pessoa boa, filha preferida, antissocial, aquela que é sincera na hora errada, inteligente. Então, todos nós fomos colocados rótulos. Quando esses rótulos vêm com ele também todos os seus sistemas que vão continuar colocando em lugar esses rótulos, que são, na verdade, crenças. Vocês entenderam por que eu perguntei dos rótulos familiares para vocês? Porque você já está vendo que você cresce já sendo, né, colocado um set de crenças sobre quem você é,
Então, se a vida inteira você escutou que você era aquilo, você tende a achar que você é isso. Só que quando você fica adulta, também. Então, por exemplo, olha a Marcela. A Marcela, ela falou assim: o meu rótulo era ser de uma pessoa boa. Ninguém é bom ou mal. Ninguém é bom ou mal o tempo todo. Ninguém é boazinho o tempo todo. E aí, provavelmente, talvez, pessoas que são rotuladas a boazinha, ela talvez tenha dificuldade de colocar limite. Porque no fundo da cabeça dela fica ali a avó, a mãe, o pai, o tio. Não, mas você é boazinha. Você não pode colocar limite. E aí você vai lá e se boicota. E aí você não coloca limite nas pessoas quando você sabe o que você tem. Você vira uma pessoa passiva em excesso. E aí começa a ter problema no relacionamento. E aí, quando você fala lá, ó, eu sou a preferida. Então você sempre vai fazer coisas para se manter a preferida. Aprovação de papai, aprovação de mamãe. E aí, a filha preferida foi a que me falou que não tá conseguindo se formar na faculdade. Por quê? Preferida, filhinha de papai, fica em casa. Então, esse rótulo te mantém ainda no filhinha preferida do papai que fica em casa. Então, você não pode sair de casa se formando. Isso é muito comum de filho mais novo, tá? Muito comum de filho mais novo. Eterno Peter Pan. Eu era rotulada com a pessoa errada que não era boa o suficiente e que não dava certo. Vocês entendem que se desde criança você escuta isso, você vai reproduzir isso na sua vida adulta, naturalmente, gente. Não precisa, né, ser gênio da psicologia para você entender isso. E por que é tão importante, então, você identificar e alterar os seus auto-boicotes? Porque quando você identifica um auto-boicote, você pode ter a capacidade, né, de entender qual era o fundo daquilo para que você transmute, porque aquilo está cristalizando você de um jeito que não é mais compatível com aonde você quer chegar. E a segunda coisa é que se você não muda o seu padrão do auto-boicote, muitas vezes tendo que mudar, na verdade, aonde isso iniciou, então você tem que, na verdade, investigar o que está por trás, tem duas formas de fazer isso. Ou começar a implementar comportamentos novos, tá? O que é difícil. Então, se você teve isso a vida inteira, é como se o seu comportamento novo, ele tivesse incompatível com todas... Imagina que seu cérebro, seu corpo é uma regra, então ele está incompatível com o set de regras do seu programa, do seu computador. Então, identificar a origem, identificar comportamento, identificar a origem do comportamento, mudar comportamento, inserir novos comportamentos, né? E manter. Então, você precisa identificar, transformar e manter. São 3 passos que você precisa para mudar um padrão de auto-boicote. Então, não existe você simplesmente falar: ah, não, mas dessa vez, na força, na raça de vontade, eu vou lá e eu vou emagrecer. Quanto tempo isso dura? Muito pouco. As pessoas que de fato conseguem, elas estão trabalhando muito mais do que só a alimentação e o físico. Ou as pessoas que conseguem mudar um comportamento de relacional, que elas só se relacionam com homem bosta ou com mulher bosta, elas vão também procurar terapias, elas vão procurar esse lugar onde ela se sente valorizada. Então, a transformação do auto-boicote, ele é importante porque, na verdade, o auto-boicote é a ponta final do iceberg de todo um set de traumas e crenças que você tem, que impede você de alcançar a sua prosperidade plena, que impede você de alcançar todo o seu potencial infinito. Mais uma coisa, só será infinito se você não tiver esse set de regras. E todos nós precisamos de set de regras para viver e habitar o planeta Terra. Só que o tempo todo eu tenho que adivinhar, né? Eu tenho que procurar quais são as regras que não me servem mais. O problema é que todos vocês estão operando nas mesmas regras que já não servem mais. Então, o seu corpo, a sua alma, a sua mente pede para chegar num lugar, mas você está operando com regras antigas. Então, eu estou operando com as regras da minha infância. Eu nunca vou chegar numa carreira bem-sucedida, autônoma e suficiente, porque eu me sinto filhinha do papai. Então, o tempo todo, tá? As pessoas crescem quando a gente desfaz essas crenças, tá? Então, é altamente importante que você invista tempo e dinheiro nisso, porque sem isso, sabe o que acontece? Você até mesmo vou perder tempo, é muito caro. É muito caro? Caro é você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos tentando terminar a faculdade e não terminar. Caro é quanto tempo você perdeu
tá? Da sua vida, comprando cursos e troços que você não fez. Tempo é energia. Tempo é energia. Você deu seu sangue para um negócio que você não usou para nada. Caro é você ter relacionamentos péssimos com pessoas que te tratam mal e depois você fica um lixo, acreditando que você é um lixo, que você não vale nada. Isso é caro. É caro para o seu emocional, é caro para o seu físico, é caro para o seu espiritual. Então, investir em reprogramação emocional e reprogramação espiritual é a melhor coisa que você pode fazer para sua vida. Sempre tenha orçamentos para se tratar. E é assim que você acelera os seus processos de prosperidade, tá?